Olá, maravilhosas mais, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, queria muito trazer esse tema no Instagram. Eu falo um pouco sobre ele, vocês já estão vendo aí na legenda do vídeo, vocês já sabem que é o diário da noiva. Não é um diário, não é bem um diário porque eu não fiz na época do casamento, mas eu vou falar de todas as etapas e da minha experiência como noiva. Primeiro de tudo, eu queria falar pra vocês que geralmente eu vejo aqui no YouTube diários de noiva, a noiva falando que gastou 10 mil com o vestido, com a pista de dança, gastou mais tantos mil. E, gente, isso realmente foge totalmente da minha realidade. E quando eu vi esses vídeos, eu ficava pensando, nossa, como é que eu vou conseguir fazer um casamento sem saber como era a organização do casamento e com nem um real no bolso, né, pra falar a verdade. E sempre que eu falo isso no meu Instagram, que eu comecei a querer, a sonhar e a botar o plano em prática, eu não tinha nenhum real no bolso e muita gente perguntou como foi isso. E aí eu quis gravar um vídeo falando dos valores do casamento. Só que antes, para falar antes dos valores do casamento, eu preciso falar e descrever para vocês um pouco de como foi no noivado, no nosso chá, para que vocês entendam o desfecho e saber o valor do casamento, que vai ser um dos próximos vídeos, mas eu espero que vocês acompanhem esse para que vocês possam entender os próximos vídeos, tá certo? Então, vamos para a vinheta do Diário de Noiva. Primeiro de tudo, quando a gente noivou, a gente tinha 7 anos de namoro. O Jean não falava muito sobre isso, apesar dele dizer que queria, mas não queria começar a planejar. E você só consegue alcançar uma coisa quando você coloca ela como meta e começa a planejar. Então, a gente tinha 7 anos de namoro, a gente passou por umas coisinhas e, enfim, resolvemos, né? Noivamos. A gente conversou e a gente resolveu que a gente iria comprar nossas alianças, que no caso está aqui, e fugia da nossa realidade uma aliança de ouro, né, no momento. Porque o orçamento, como eu falei pra vocês, a gente não tinha R$1, comprar alianças de ouro pra nossa região geralmente é de 2 mil, a mais simples de 2 mil até 5 mil reais por aí. Isso, o par de alianças, isso o valor mínimo, né? A mais simples, e eu queria ela quadradinha. Então, pesquisando, a gente achou o par de alianças moeda antiga. Ela tem garantia eterna, porque é um material que realmente é uma joia. Ela não fica preta, ela não descasca. E a gente comprou ela na época por R$160 o par, ou foi 160 ou foi 180. E foi muito em conta, muito barato. A gente vê uma realidade de 2, 3, 4, 5 mil reais e comprar um par por R$180 no máximo, assim, né? Em média, por exemplo. Foi muito bom. A gente comprou aqui na nossa cidade mesmo. Eu gostei muito do material, inclusive a mesma aliança que a gente noivou foi a que a gente casou, porque não tinha orçamento real para comprar outro par de aliança. E eu também gosto da minha aliança. A única coisa que eu mudaria é que eu não escolheria ela com pedrinha, né? E sim, a gente escolheu junto. O Jean foi lá comigo, a gente escolheu, fez o teste, viu o tamanho, a gente comprou junto e ele comprou, pagou e pediu e guardou. E tudo bem, aí até aí eu fiquei na minha, né? E aí a gente resolveu que como eu falei, com 7 anos a gente estava passando por umas coisinhas, porque estava meio que a gente precisa resolver o nosso relacionamento. Já tava numa situação que eu tava dormindo na casa dele, ele na minha, e para os amigos próximos e para quem me conhece, para quem já trabalhou comigo, sabe que eu sempre falei que eu não queria morar junto.
por conta da religião, da minha religião, que eu sou católica, e também da minha família e tudo mais. Enfim, um contexto que eu vivo e que eu acredito. Então eu não queria morar junto, eu queria casar. Voltando, né, compramos alianças e guardou. Em janeiro, eu tô com uma pesquinha aqui, tá, gente? Então, de vez em quando eu vou ficar olhando. Em janeiro de 2019, a gente fez uma viagem junto, porque fazia muito tempo que a gente não viajava como casal. E a gente foi para o sítio do Bosco. Pra quem é aqui da minha região vai saber. E pra quem não é, eu vou passar algumas fotos, colocar algumas fotos aqui pra vocês verem. Lá é muito legal e a gente já tinha ido algumas vezes e a gente resolveu ir de uma forma bem diferente, acampando mesmo. Levamos nossa barraca, que a gente já tinha feito isso, já tinha ido pra lá, a gente gosta dessas coisas diferentes. A gente foi, acampou lá, dormiu e no jantar eu me arrumei toda, achava que ele ia me pedir em casamento lá no jantar e tudo. Meu Deus, estava lindíssima, belíssima e não, ele não me pediu em casamento. E pronto, mas eu tentei esconder as expectativas e foi muito legal o fim de semana. E aí, quando a gente acordou de manhã, ele me chamou, disse que estava muito nublado. Enfim, me chamou porque lá era bastante frio e na época que a gente foi estava bastante frio. E aí, quando a gente foi, pediu pra gente pegar as coisas que a gente tinha comprado. Aí levou, na verdade já tinha pedido pra levar umas coisinhas pra gente fazer, tipo um piquenique ou coisa de casal. Então ele pegou essas coisas junto comigo, a gente colocou lá. A gente tinha levado uma lousinha, essas coisas, aí ele escreveu, quer casar comigo. Na verdade, primeiro ele falou, né? Foi uma coisa bem entre nós dois ali, um momento só nosso. E eu tinha acabado de acordar, sem maquiagem nenhuma, toda doida. E ele me pediu em casamento. E não pediu um dia antes, que eu tava toda bonitinha, né? Enfim, pedimos pra tirar uma pessoa que tava lá próximo, chamei alguém, pedi pra tirar uma foto da gente pra registrar. A foto não ficou muito boa, a pessoa não soube tirar num ângulo muito bom, mas o que vale é o registro. Eu também tenho um videozinho que eu fiz lá do espaço, da gente ir descendo pra cachoeira e outras coisas, que eu vou tentar colocar aqui nesse vídeo também, colocar uma parte. E pronto, então foi assim que a gente noivou, de uma forma bem resumida, claro, né? Teve outras coisas, mas bem resumido, para que vocês entendam. Depois disso, o prédio da família dele, um apartamento vizinho caiu, então o prédio teve que ser esvaziado porque ficou perigoso. E aí a família dele é grande. E aí quando eles foram alugar uma casa com 4 quartos, iria ficar com um orçamento bastante grande, teria que dividir o orçamento, pagar uma parte do orçamento com o pai dele. Então a gente pensou, a gente já estava noivo, a gente já estava decidindo mais a nossa vida, então por isso a gente resolveu casar logo no civil e começar a morar junto e depois fazer o casamento da igreja. Só que foi bem na época do carnaval, então não deu pra gente casar no civil. E até hoje a gente não casou no civil. E por isso que a gente resolveu morar junto, foi logo fazer o nosso chá de casa nova. Então o chá de casa nova era para ser uma comemoração do casamento civil e também para ajudar na nossa casa, né? Só que na verdade foi mesmo só para ajudar na casa, porque não teve o casamento. Nosso chá foi dia 9 de março. Como foi logo após o carnaval, então foi bastante corrido. Aconteceu lá no sítio do meu avô, né, da minha família, na verdade, que é lá no Jordão, na Serra do Jordão. Quem é aqui da região sabe onde é. E eu vou deixar também algumas fotos aqui do chá. Pronto, essa foi a introdução do antes do casamento, para que vocês entendam como aconteceu. Primeiro de tudo, quando você fala em casar, você tem que se organizar e tem que ser tudo dentro da realidade de vocês. Então, primeiro de tudo, o que eu fiz foi procurar uma cerimonialista
que no meu caso foi a Jeane, que eu já conhecia ela, porque como eu sou maquiadora, eu conheci ela através de uma noivinha que eu maquiei. Foi algo mesmo enviado por Deus, porque o valor dela super caiu no nosso orçamento. Gente, vou pedir desculpa, assim, barulho de aqui fora, de ar-condicionado ou de cachorro, porque ainda não tem um cenário muito apropriado pra fazer os vídeos. Mas aos poucos eu vou comprar uma câmera, uma lapela, uma coisa pra ficar melhorzinha pra vocês assistirem os vídeos, tá bom? Mas tudo aos pouquinhos e tudo com a permissão de Deus. Então, voltando, né, o assunto, por que eu falei tudo isso? Para que vocês entendam o meu orçamento do casamento. Por exemplo, presente. Então, por que eu não pedi presente? Não pedi presentes, eu pedi valor em depósito. Porque eu fiz o meu chá. Então, no chá, gente, a gente gastou em média R$3.000, né? Fizemos lá no sítio da minha família, no Jordão. Gastamos 3.000, mas ganhamos uns 10.000 em presente. Ganhamos geladeira, fogão, praticamente tudo de casa a gente ganhou. Eu sou muito grata à nossa família e aos nossos amigos que nos ajudaram muito, muito mesmo. Então, sou muito grata. E outro ponto que é importante para que vocês entendam os valores posteriores, né, é que o cerimonial, que foi a primeira coisa que eu resolvi, ele também ajudou na realização do nosso chá. Então, esse quadro aqui, ó, que vocês estão vendo aqui atrás, por exemplo, foi um presente. A gente ganhou o nosso chá e ele também serviu tanto para decorar lá no chá, quanto também para decorar no casamento. E agora está na nossa casa. Estou usando de cenário por enquanto para vocês. Mas é isso. Então, para que vocês entendam o orçamento e para que vocês entendam um pouco, foi importante fazer esse vídeo. E espero vocês no próximo episódio do Diário de Noiva.